Você tá de brincadeira que você fica esse tempão com esse alongamentozinho sem vergonha antes de treinar. Pra quê? Tá perdendo tempo. Vou falar nesse vídeo sobre alongamento. Olha, alongamento, eu sou contra? Jamais, tá? Alongamento, trabalho de flexibilidade é muito válido, muito importante e eu recomendo que você faça. Porém, fazer esse alongamentozinho assim de 5 segundinhos, 10 segundos antes do treino ou então depois do treino, ele não vai te trazer benefício nenhum. Não vai te prevenir de lesão, não vai melhorar a sua postura, não vai te deixar com a musculatura mais alongada, tá legal? Isso não vai funcionar. E olha, antes de mais nada, você pode me falar, mas Caio, quer dizer que é errado? Olha, não vai te fazer mal também. Então, se você se sente bem fazendo, tudo bem, faça. Mas eu, sinceramente, eu não perco, Caio, eu não perco tempo me alongando assim antes. E eu vou te falar aqui como fazer um alongamento, um trabalho de flexibilidade que realmente vai te ajudar. Inclusive, ó, é uma pergunta muito comum, né? Caio, eu preciso alongar antes, depois? Qual que é melhor? Nem antes, nem depois. Quando então? Você vai tirar um dia específico ou então um horário específico para fazer um treino de flexibilidade. E qual que é a diferença do alongamento para a flexibilidade? Basicamente é a intensidade desse alongamento. Então assim, alongamento, né, é esse negocinho aí de 10 segundinhos e tal. O treino de flexibilidade, ele já fica uma sustentação um pouco maior. Então você não vai ficar só 10, 20 segundinhos. Você vai fazer uma sustentação por um tempo de 1 minuto, 2 minutos ou até mais e vai num ponto que gera o incômodo, que gera dor. Então vamos supor, se você vai fazer tira um dia à parte, né, na sua casa mesmo, você pode fazer um horário à parte. Quanto tempo à parte, Caio? Mais ou menos aí umas 6 horas de diferença do seu treino é o mais indicado. Você vai fazer um treino, por exemplo, em que você vai no ponto onde trava, no ponto onde incomoda e vai sustentar, se esforçar e ficar na posição de alongamento por pelo menos uns 2 minutos. E aí existem várias posições de alongamento. Você pode usar e abusar, são várias posições de alongamento que você poderia fazer. Então, o que acontece? Fazer esse treino de flexibilidade em um horário à parte ou num dia à parte em que você sustente por 2 minutos ou mais é super recomendado, super válido e eu indico que você faça, porque isso sim vai melhorar seus encurtamentos musculares, pode melhorar a sua postura, pode contribuir para evitar dor, para evitar até lesão. Se você tem uma musculatura mais alongada, isso te ajuda de alguma forma. E aí, você pode me perguntar assim, mas Caio, por que que eu não posso fazer isso que você falou, esse treino de flexibilidade, antes do treino ou depois que seja do treino? O que acontece? Se você faz logo após o treino, você tem que entender o seguinte. Eu vou dar um exemplo prático aqui para você entender e ficar claro. Quando você faz um exercício, vamos supor que você fez lá um dia de superiores e trabalhou bastante bíceps, por exemplo, né? Dando um exemplo, tá? Lembrando que pode ser qualquer musculatura. Tô dando um exemplo só do bíceps aqui. A sua musculatura, naquele dia que você estimula ela fica mais irrigada. Você aumenta o fluxo sanguíneo. A musculatura ela vai ficar mais encurtada, ela fica mais inchada. Então você fazer um trabalho de alongamento logo após a sessão de força é um tanto contraproducente. Você está remando contra a maré. Você vai estar tentando alongar justamente na hora em que essa musculatura está totalmente o oposto, ela está contraída. Então isso não funciona, né? Não é que não funciona, mas isso é o pior momento para você fazer o alongamento. E se você, de repente, abusar muito e insistir e fazer muita força nesse alongamento, você pode até se machucar com isso, gerar um estiramento, algo assim. Agora, por que eu não posso então, Caio, fazer antes? Antes é o seguinte, aí existem alguns estudos que apontam que você tende a perder um pouco de força, desempenho, se você deixa a musculatura extremamente alongada antes do treinamento. Mas isso é muito controverso, tanto é que existem outros estudos que apontam que isso pode ser um benefício. Resumindo essa conversa toda, para você realmente começar a aplicar, qual que é a minha dica para você? A minha dica para você é que você faça sim um trabalho de flexibilidade, como eu falei,
Mas faça isso em horário separado do seu treino, umas 6 horas de diferença, ou então pega um dia à parte, um dia que você não treina, um domingo ou um dia, uma quarta-feira de repente que você não vai na academia, não sei como é que é a sua rotina. Faça isso no dia que você não vai. Quantas vezes por semana? Eu indico que você faça isso pelo menos umas 2 vezes por semana para realmente você ter um resultado e realmente melhorar seus encurtamentos musculares. Ou então, para você que acha que, nossa, Caio, mas num horário separado, eu não vou ter horário para fazer, um dia separado eu não quero nem fazer treino, não quero fazer nada. O que você faz? Qual que é a solução? No dia que você treina a perna, você faz um trabalho de flexibilidade para braço. No dia que você treinar braço, você faz um trabalho de flexibilidade para perna, porque aí não tem problema, não vai ter influência, entendeu? Agora, qual que é o benefício, né? Mas Caio, tá, entendi tudo isso aí, mas qual que é realmente o benefício? Simples, tá? As musculaturas, por conta da nossa postura, posição do dia a dia, né? Às vezes você fica sentado muito tempo ali digitando, a musculatura totalmente relaxada. Você trabalhar o fortalecimento é fundamental, mas às vezes é legal que você trabalhe também essa flexibilidade. Para quem fica sentado muito tempo, geralmente tem a musculatura de glúteo, posterior de coxa, encurtada. Isso impede você de fazer um agachamento bem feito às vezes, isso impede você de fazer uma corrida sem se lesionar, porque tem pessoas que às vezes por estarem encurtadas, fazem uma corrida com uma pisada comprometida. Enfim, você trabalhar o alongamento vai te ajudar, sim, né? Você flexibilizar seu corpo, ter um corpo mais flexível, vai te ajudar sim a evitar uma série de lesões e também vai te ajudar sim a desenvolver mais as suas musculaturas. Porque o que acontece? Quando você tem uma musculatura bem alongada, você consegue, na hora da contração, na hora de fazer os seus exercícios, ter um maior aproveitamento muscular, um maior recrutamento muscular. Senão você pode ter algum tipo de prejuízo, mau aproveitamento com isso, caso a sua musculatura seja muito encurtada. Então assim, flexibilidade é bom, alongamento é bom, porém tem jeito certo de fazer, dia certo de fazer para você colher um benefício melhor com isso. E aqueles 10 segundinhos ali antes não vão te ajudar, mas também não vão te atrapalhar. Mas espero ter contribuído com você com essa dica aqui, essa pergunta que me fazem muito. Se esse vídeo te ajudou, curte, compartilha, manda para alguém que precisa dessa informação. Abração e até o próximo.